Bom, como todos sabem, a presidenta lançou, no último dia 9 de junho, um programa de investimento em logística, compreendendo aeroportos, estradas, ferrovias e portos. E nós temos esta programação, ela está estimada em 198 bilhões e 400 bilhões de reais, todo o programa, sendo que rodovias 66 bilhões e 100 milhões de reais, ferrovias 86 bilhões e 400 bilhões, a nossa área, portos, 37 bilhões e 400 bilhões, e aeroportos, 8 bilhões e meio. Bom, o cenário de portos, nós estamos, como todos sabem, a Câmara e o Senado intensamente participaram do debate. Na Câmara nós tivemos uma das sessões mais prolongadas da história. Foram 40 horas de debate e muitos daqueles que estavam lá, o deputado Fagundes, o deputado Caiado, que eu me recordo, e nós estamos, portanto, sob a égide daquela medida provisória, depois a Lei 12.815, a medida provisória 595 de dezembro de 2012 e a Lei de junho de 2013. Permitiu o aumento de investimentos em terminais privados, estabeleceu diretrizes para a licitação de novos arrendamentos e renovação dos arrendamentos existentes. Portanto, nós temos aí os investimentos privados, o privado é o grande parceiro do sucesso deste programa, objetivando modernizar e aumentar a capacidade dos terminais portuários, que esta é uma grande questão. Quem vive esse mundo portuário sabe o quanto é importante aumentar a capacidade, dar escala competitiva a esses terminais. É preciso que nós tenhamos cais em condições de atracar os navios que se modernizam a cada ano e reduzir os custos para atender a demanda por movimentação de carga. O que aconteceu já sob a nova Lei de Portos? Nós tivemos aqui já construídos, que são os terminais de uso privado. Os terminais de uso privado que, com a nova lei, traz um fato importantíssimo. Qual é? Antes, os TUPs poderiam trabalhar a carga própria. Com a nova lei, isso por decisão desta Casa, do Congresso Nacional, os terminais de uso privado poderão transportar cargas de terceiros. E isso motivou muito o setor. E nós já temos, portanto, construídos, para você ter uma ideia, o quanto esta Casa contribuiu. Nós temos 16 TUPs já construídos, e investimentos da ordem de 1 bilhão e 700 milhões. Autorizados, já temos 20 novos TUPs autorizados. Investimentos da ordem de 6 bilhões e 900 milhões de reais. E em expansão, que é um fato também recorrente, 4 expansões da ordem de 2 bilhões e meio. Prorrogações, 3 prorrogações já antecipadas. O que são as prorrogações? São contratos em vigor, que estão para vencer em 2021, 2022, e o empresário tem direito a uma renovação. E ele solicita antecipadamente, faz um programa do que vai fazer, com o investimento que vai se dar. Portanto, aquele investimento que iria ocorrer em 2025, nós estamos trazendo para hoje, para agora, que esta é a necessidade do nosso país, e ninguém melhor do que os senadores e os deputados, representantes legítimos do povo, sabem o quanto isso representa. Portanto, nós temos aí, e dessas 3 prorrogações, 2 já se deram no nosso mandato, agora nessa nossa presença no segundo governo da presidenta Dilma. Portanto, nós estamos falando de 43 novos terminais, investimentos da ordem de 11 bilhões e meio. Quando se fala do lançamento de todo o programa, nós estamos falando de 198 bilhões. Desses 198, 37 bilhões e 400 milhões estão projetados para
os portos. E aí nós temos, como é que nós dividimos esses 37 bilhões e 400 milhões? Para novos arrendamentos, no total de 50, que já tivemos pelo Tribunal de Contas aprovado o bloco 1, que significam construção de terminais, licitação para novos arrendamentos lá no Pará e também em Santos nesse primeiro momento. Mas depois eu vou detalhar onde teremos em diversas outras regiões e estados do nosso país. Portanto, esses 37 bilhões significam que 11 bilhões e 900 milhões decorrerão desses novos arrendamentos. Nós temos provocados na CEP, na ANTAC, 63 novos TUPs, que são os terminais de uso privado. Isto mostra o aquecimento do setor portuário neste momento. Investimentos da ordem de 14 bilhões e 700 milhões de reais. E nós teremos, para completar os 37 bilhões e 400 milhões, nós teremos 24 renovações de arrendamentos, investimento da ordem de 10 bilhões e 800 milhões. Como todos acompanharam, o Tribunal de Contas analisou detidamente a proposta, a consulta, para nós formatarmos um edital de 29 terminais, que estão 9 em Santos, nesse bloco 1, 9 em Santos e 20 no Pará. Investimentos previstos da ordem de 4 bilhões e 700. Nós vamos realizar licitações em 2015, já este ano ainda, e nós estamos dividindo este bloco 1, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas, e o critério é de maior movimentação, menor tarifa, nós vamos dividir em fase 1 e fase 2. Por que estamos dividindo em fase 1 e fase 2? Porque há muitos conflitos, há muitas ações, há muitas demandas, e nós procuramos, como nós queremos bater o martelo, nós estamos querendo fazer a licitação acontecer, nós dividimos a fase 1, que são alguns terminais que não têm conflito, sendo 5 deles no Pará e 3 em Santos. Os 5 do Pará, grãos. Esta é a grande necessidade, tendo em vista o desenvolvimento, a produtividade do centro-oeste brasileiro. Então, nós estamos, e que nós chamamos de Arco Norte. E em Santos, nós estaremos licitando 1 de grãos, 2 de grãos e 1 de celulose. Celulose 2 e 1 de grãos. Investimento da ordem de 2 bilhões e 100. E aí vem a segunda fase, que já está ali colocado, mas como nós não temos essa previsão para esse ano, mas estão lá, Granéis, Pará 2, Santos mais Santos 1, não, Santos acho que é 4, né? 4, carga geral de containers, 1 no Pará, e Santos mais 2, e combustíveis, GLP, Pará mais 12. Bom, aqui nós temos o novo bloco 2. O que é esse novo bloco 2? Nós tínhamos uma previsão de bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Né? E aí nós resolvemos, tendo em vista que no dia do lançamento do PIL, desse programa, novo programa de investimentos em logística, a presidenta baixou um decreto incluindo a modalidade, a opção de outorga. E aí nós fizemos uma reavaliação, porque quando isso deu entrada, o bloco 1 e a previsão, nós estávamos falando de 2 anos atrás. 2 anos atrás. Foi em outubro de 2013. Nós praticamente estamos já chegando a 2 anos. Então nós tivemos que rever estas posições e, portanto, nós estamos aí com um novo bloco 2. Não sei se aí na última segunda-feira, há 2 dias atrás, nós publicamos 6 PMIs. 6 PMIs já desse novo bloco 2. Porque a fase 1
do bloco 1, nós vamos licitar nesse segundo semestre. PMI é o quê? PMI é proposta de PMI, de manifestação de interesse. Proposta de manifestação de interesse, que é importante, porque aí você tem você mede a temperatura dos interessados. Para você ter uma ideia, lançamos na segunda-feira, ontem, terça-feira, eu já tive presente, já recebi interessados empresários do meu gabinete, querendo saber. Hoje eu tenho outros interessados das diversas regiões do país e amanhã também a minha agenda toda de interessados querendo saber como é que isso vai se dar e explicações e orientações da Secretaria. Então, a PMI mede a temperatura, o interesse do mercado. É isso que eu quero demonstrar aos senhores, que há um aquecimento do setor, tendo em vista, e quero dizer mais, comparando, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para esse detalhe, em termos de movimentação de cargas, senhores senadores, esses 5 primeiros meses está maior do que 2014. Claro que, em grande medida, deve-se a grãos, à produção do Centro-Oeste brasileiro. Bom, aí nós temos, portanto, eu estava falando do novo Bloco 2. O novo Bloco 2, nós vamos compreender 21 terminais. Olha onde estão esses 21 terminais. Pernambuco, Suape, Aratu, Bahia, Rio de Janeiro, São Sebastião, São Paulo, Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Manaus, Santana, no Amapá e Itaqui, no Maranhão. Aí nós temos, vejam quantos estados já estarão contemplados nesse novo Bloco 2. Investimentos da ordem de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Possibilidade de licitação por outorga. Este é o novo dado. Agora, esta questão... Mas já está decidido, ministro, que vai ser por outorga ou é uma opção? Qual? Já está decidido que todos esses terminais serão licitados por outorga? Esse será por outorga. Já está decidido? Já está decidido, por outorga. Já está decidido por outorga. Bom, aí nós temos... Quais são as cargas, né? Contêineres e carga geral. Manaus, Paranaguá, Santana, Suape, São Sebastião, São Francisco do Sul. Granéis minerais, Itaqui, Paranaguá, Aratu, Suape. Grãos, Suape, Santos, Rio de Janeiro e Paranaguá. Granéis líquidos, Santos, celulose, Paranaguá e Itaqui. Investimentos da ordem de 7 bilhões e 200 milhões de reais. A CEP publicou, agora, como eu disse, antes de ontem, 6 editais de chamamento público para o PMI, que é o procedimento, como eu disse, de manifestação de interesse. O objetivo é obter estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para arrendamentos de instalações portuárias. Agora, eu preciso dizer do quanto esses processos têm um longo percurso, né? Um longo percurso. Só para dar uma ideia. Abri o edital na última segunda-feira. Os interessados têm 30 dias para manifestar interesse. Me corrija aí o doutor Mário Povia. Depois tem 60 dias, eles vão participar, 60 dias para elaborar. Elaborou o trabalho, apresentou na CEP, nós temos aí que fazer qual que é depois, antes de eu encaminhar para o tribunal, o doutor Mário Povia, depois para eu encaminhar para o tribunal, o senhor está me ouvindo, Povia? Para eu encaminhar para o tribunal para licitação, eu ainda vou mais eu tenho outro... Então, mas aí nós vamos submeter ao tribunal. Então, se nós começarmos agora a possibilidade de uma licitação, isso é só no ano que vem mesmo. Então, nós temos pressa. Ontem, juntamente com o ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, o Eliseu Padilha, de Aeroportos, e o Antônio Carlos Rodrigues, dos Transportes, ficamos 2 horas ontem no Tribunal de Contas, das 6 às 8 horas da noite, apresentando esse programa, aos
ministros do Tribunal de Contas, naquela Casa de Contas, naquela Corte de Contas, para que nós possamos deixar, porque o grande problema é ofício para lá, ofício para cá. À medida que nós pudermos nos entendermos, neste momento tão difícil que passa a República, da necessidade de investimento, então é com essa tentativa, essa busca, e eu quero dizer que foi enorme a receptividade dos senhores ministros, no sentido de buscarmos entendimento, da mesma forma que estamos fazendo ANTAC e CEP, estamos fazendo reuniões em conjuntos, e olha, as dificuldades estão tendo, o senhor sabe o que está acontecendo com os advogados. O meu setor, o meu jurídico é todo formado pelos advogados da AGU. E há um momento, o senhor sabe, todos eles me entregaram os cargos em comissão. Portanto, eu tenho essa situação e acho que todos os ministérios estão vivendo esta realidade. E uma situação que ela foi colocada 2 anos atrás mudou o cenário. Tanto é que a taxa de retorno foi de 8% foi de 8% para 10% ontem, né? Uma decisão da presidenta do Ministério da Fazenda, aumentando de 8% para 10% a taxa de retorno. Bom, aqui nós temos, o objetivo é obter estudos, né, de viabilidade técnica, econômica e ambiental para arrendamentos de instalações portuárias. Estados. São 2 áreas no Porto de Santos, 2 no Porto de Suape, uma área no Porto do Rio de Janeiro, que é Grãos, uma área no Porto de São Francisco do Sul. O investimento dos 6 terminais, dessas que nós colocamos a PMI na praça, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Próximo, há pedidos de instalação de terminais de uso privado em 16 estados. 16 estados da federação. 63 novos TUPs poderão ser construídos pela iniciativa privada. Destaco aqui o quanto neste momento, e todos nós sabemos qual é a situação fiscal, financeira, arrecadatória da União, né? Só a iniciativa privada poderá responder. E aí cabe a nós, governabilidade, analisarmos esses projetos, tendo em vista o interesse público, a demanda da região. E é claro que portos nós precisamos estar em sintonia com os demais modais, que são os acessos terrestres, os acessos marítimos, que cabe diretamente à minha secretaria, que são as dragagens, que são recorrentes. Dragagem, se tiver tudo bem, ninguém percebe. Mas se o navio não atracar, é sério, né? Bom, temos aí pedidos de prorrogação. Onde estão esses investimentos por estados? São Paulo. Então, aí depois eu poderei, quero deixar com o presidente, vou deixar toda esta apresentação para que os senhores possam analisar estado por estado, né? Aí nós temos todos os estados com investimentos previstos: São Paulo 11,7, Rio de Janeiro 10,7, Pará 4 bilhões, Pernambuco 2 bilhões e 300, Espírito Santo 1 bilhão e 900, Paraná 1 bilhão e 800, Maranhão 1 e 600, Bahia 1 e 500, Amazonas 983 milhões, Santa Catarina 360 milhões, Rio Grande do Sul 123, Amapá 48 milhões, Rondônia 43, Acre 30 milhões, Mato Grosso do Sul 30 milhões, Goiás 6 milhões e meio. E aí nós temos o senador que tem interesse no seu estado, eu vou disponibilizar aqui todas essas informações para que nós possamos ganhar tempo e ouvir os demais companheiros de bancada e, mais do que isso, ouvir os questionamentos que os senhores poderão nos apresentar. Já estou concluindo, senhor presidente. Então, em derradeiras palavras dessa primeira participação, eu quero dizer que o setor está aquecido, nós temos dragagens sendo licitadas no Rio Grande, no Paraná, em Paranaguá, no Rio de Janeiro, em Santos,
e Espírito Santo. Nós temos grandes obras sendo realizadas que são necessárias, principalmente Santos é recorrente, que ali o assoreamento, tendo em vista a falta de corrente marítima, isso tem provocado constantemente o assoreamento, e o assoreamento é uma grande batalha que o homem trava contra a natureza para que nós possamos atracar aí os grandes navios que crescem a cada ano. Eu quero agradecer, senhor presidente, e agradecer a atenção de todos os senhores senadores e senadoras, e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.